Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite numa boate aqui na Zona Sul. Ai, que delícia, né? Nós estamos dando sequência agora no nosso programa com a voz do Daniel Contreras. É um chileno incrível, radicado aqui no Brasil. Canta uns boleirão, né, Sérgio? Isso aí. Dia dos Namorados já passou, mas é gostoso, 2 em 1, né? Sempre, todos os dias é o dia dos namorados, né? Todos os dias, verdade. Olha aí, cheio de romance. Legal, ó, você vê? ó. Como vocês viram, a gente bateu um papo gostoso com o Sérgio na nossa Jabuticabeira, né, Sérgio? Legal. Bicampeão, campeão brasileiro, campeão paulista. Falando nisso, Sérgio, e o Mundial? Quando vem para o seu time? Já veio, né, Lucimara? Lá em 51, né? Ah, 1951, eu reconheço pela FIFA. Todo lugar que eu vou, o pessoal pega meu pé com relação a isso. Vou responder de novo. Estamos aqui com a Nanda Scaravelli, que é uma atriz incrível. Obrigada pela sua presença, fofa, faz teatro, faz TV. E agora fez um curta, é isso? Sim, obrigada a você também por me chamar aqui novamente. Parece uma Muito boneca, obrigada. né? Com esse cabelinho crespo assim, né? Não parece uma bonequinha? Sim, eu fiz agora um curta recentemente, que eu trabalhei como atriz e produtora também do meu marido, Henrique Nuzzi, que ele é diretor também. A gente fez um curta-metragem independente que está muito legal, ele é todo de fantasia, tem umas maquiagens muito loucas, muito legais. Pra quando, hein? É, agora pro ano que vem. Pro ano que vem já vai estar prontinho. Isso, E além de tudo, você é escritora também, né? Sim, também sou. É. E Cristina Freitas, que é outra atriz incrível que está sempre com a gente aqui também, né, Adoro, Cristina? adoro, Também obrigada. atriz, também escritora. Sim, também participei do filme da Nanda, também estamos em um projeto pessoal. Sim. Agora como atriz e escritora. E estamos aqui com o reverendo Lucas, reverendo Brigada, sacerdote, teólogo, juiz de paz eclesiástico, é tudo de bom, sabe muito. Né? E eu quero agradecer esse auditório incrível, pastor. Onde você está, hein? Deixa eu agradecer a Gabriela Barbosa, que é essa ruiva maravilhosa que está ali, ó. Olha ela ali, ó. A Marinês, a Carla, são as pessoas que cuidam do meu cabelo, que eu falei a semana passada que eu ia mudar um pouquinho, hoje eu já mudei, né? Aí tem a Tatiane Bertolino, o Luiz Cláudio. O Luiz cuida do Sérgio, é isso? Sérgio, Dá uma força. assessoria Ele de dá muito imprensa do trabalho? Sérgio. Não, o Lucimar, o Sérgio é tranquilo, não dá trabalho, sossegado, tranquilão, né? Esse perfil de sempre. O que ele era em campo, ele é fora de campo. Ele é fora de campo, é meio interiorano, assim, que ele estava me Tranquilão. contando um pouquinho que ele gosta. E eu fiquei contente que ele nasceu aqui em Carapicuíba. Pois é, cara, Picuíba, né? Ali, se bem que assim, né? Da terra do Ratinho também, né? Também. Marumbi, lá Marumbi. Marumbi. Paraná. Nasci no Paraná, vim pra cá com 10 Estava anos. me contando que agora no final do ano ele vai fazer um jogo lá na Fazenda do Ratinho. Vai. Em dezembro, mês de dezembro, acho que 14 de dezembro, o Jogo das Estrelas lá com o Ratinho vai ser um mega evento lá. E você é bem-vinda, claro. Nós vamos lá, né? Deixa eu falar um pouquinho com a Marinês aqui. Olha, eu tô aqui com a Vera também está visitando a gente, junto com, como é que é mesmo o nome dele que eu esqueci? O Afonso. Marinês, foi muito difícil deixar os cabelos assim, gente? Foi muito legal, eu estou me sentindo tão feio. Estou me sentindo, né? Não, eu gosto muito do meu trabalho, né, Lucimara? O nosso trabalho é assim, modificar, deixar a pessoa à vontade, né? Deixar a pessoa se sentindo bem, autoestima elevada, né? É isso, né? Cabelo é isso, beleza é isso, né? Nós trabalhamos com isso. Reverendo, como que a Bíblia se tornou o livro sagrado dos cristãos? Perfeito. Na verdade, a velha perguntinha, o que veio antes, a galinha ou o ovo, não é? E muitas vezes a gente tem uma dificuldade de entender dentro desse nosso mundo cristão, ou judaico-cristão, que antes veio o personagem. Desde o Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, até depois no Novo Testamento, com Jesus Cristo, primeiro vieram os personagens e as histórias. E depois isso começa a ser compilado, né? Então houve um processo, principalmente na Bíblia, no caso, que é o compêndio cristão, né, que compreende o Antigo e o Novo Testamento, foi um processo que começa a ser construído a partir do século II, III, principalmente em alguns grandes encontros que os bispos, né, tinham para determinarem quais os livros que entrariam. Então aí a partir do século III, IV determina a Bíblia tal qual nós conhecemos hoje. E, reverendo, por que alguns livros não entraram na Bíblia oficial? Perfeito, porque nesse processo todo de catalogação, por assim dizer, os judeus faziam isso no Antigo Testamento, não é? E os cristãos paralelamente faziam isso no Novo Testamento. E alguns textos começaram a ser tratados como apócrifos. Do grego significa aqueles que foram escritos de forma escondida. Ou seja, o conteúdo, o enredo desses textos não condiziam com o pensamento da maioria.
E aí a gente tem que levar em conta o que dizia Rubem Alves, um famoso escritor, não é, e pedagogo brasileiro, quando ele dizia que a heresia é a verdade daqueles que perderam, né, a verdade da minoria. Então, textos que tinham um indício mais místico e etc., esses textos eles acabavam não entrando na concordância da maioria e por isso que não entraram. Por exemplo, o livro de Enoque é um dos mais famosos e que faz alusão a ETs. Isso antes mesmo de Cristo. E fala. E falando nisso, o que a igreja pensa sobre os extraterrestres? Pois é, a igreja cristã como um todo. Se a gente considerar a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a maior, né, sediada no Vaticano, já houve um grande avanço, por assim dizer, se a gente considerar que há um ano atrás, exatamente um ano atrás, Lúcia, um padre jesuíta, né, argentino, padre José Gabriel Punes, diretor do Observatório Romano e do Observatório Astronômico do Vaticano, assumiu publicamente a evidência ou a possibilidade real de concebermos a ideia de seres extraplanetários. Até então, a igreja como um todo, né, desde os católicos até os evangélicos, sempre se resguardaram em relação a isso. Ainda que você vai pegar narrativas como a do Papa João XXIII, no ano de 1960 e alguma coisa, em que ele teria tido um contato efetivo com seres extraterrenos, um contato de 4º grau. Entendi. Reverendo, o que seria 4º grau? Pois é, na verdade, nós temos... tradicionalmente as pessoas falam, até o filme, contato imediato de 3º grau, contato de 1º grau. É verdade. Não é? E ficaram mais conhecidos 3 graus. Mas pelo sistema ufológico, existem 6 graus no total. Contato de 0 grau, que seria aquele avistamento básico. Houve uma luzinha... Uma luzinha diferente. Exato. Teve até aquele caso famoso da tiazinha, coitada da Susana Alves, que ela mandou para todo mundo, olha, eu tô avistando, e no fim era aquele balão da Goodyear, lembra? Vai também. Mentira. Ai, meu Deus, cala a boca, máquina. Contato de 1º grau é quando você consegue fazer esse avistamento e identificar alguns pontos específicos no objeto avistado. Uma luz, uma determinada coloração, uma forma, normalmente a forma ovalada, não é? Contato de 2º grau é quando você consegue avistar rastros dessa visualização, né? Rastros específicos. Então, bom, além do avistamento, além da forma, eu vi marcas específicas que são inclusive estudadas, como aconteceu em Varginha, que depois é um assunto interessante que a gente poderia falar, o mais bem documentado caso da história mundial de ufologia, aconteceu no Brasil. Foi. Então vários rastros, marcas na Terra. 3º grau é quando eu avisto um tripulante. E já houve um caso, por exemplo, na Croácia, em que você via nitidamente a cabeça de 2 pessoas na aeronave. 4º grau é quando você tem efetivamente um contato aproximado. Normalmente esse contato, segundo as narrativas, seria telepático. Tá? Não chega a haver um toque. O filme do ET, do Spielberg, até a gente conversou sobre isso, narraria bem, exceto o ET caso, exceto o toque físico, toda a dinâmica que acontece no filme narraria um clássico caso de 4º grau, que teria sido o que aconteceu com o Papa João XXIII. É isso que eu ia perguntar. Você estava falando do Papa João XXIII, eu vi na internet, é verdade esse vídeo que ele estava com o secretário, que ele... É exatamente essa narrativa. Ele estava caminhando pela casa de campo do Vaticano. Do Vaticano, que na verdade nem fica no Vaticano, fica nos Alpes suíço-italianos, né? E de repente apareceu uma aeronave, ele desceu, agora só não vou poder precisar o ano, mas ele faleceu em 69, então foi ali na segunda metade dos anos 60. Ficaram conversando por uns 20 minutos. 20 minutos, o secretário afastado, e foi uma conversa telepática e precisa. Porque aí pergunta, como que eles falavam? É por telepatia. Por telepatia. Seriam seres num nível de clareza consciencial muito maior que a nossa. Então eles não sofrem os impactos do dialeto, do idioma, não é, que seria explicado na Bíblia pela Torre de Babel. Sabe o que eu curti? Eu curti quando ele foi falar para o secretário, para o assistente, que ele disse... Deus. Entre coisas bonitas, ele disse, somos todos filhos do mesmo Deus. Deus, ele não revelou nunca a conversa. Existe um livro interessantíssimo que só se encontra em sebo,
chamado As Profecias do Papa João XXIII, onde ele dá vários indícios. Ele seria o mais esotérico até, um absurdo para um católico que eu vou dizer, mas ele seria o mais místico e até esotérico dos papas, e ele só volta para o secretário dele e fala, Deus é infinito e ele se manifesta de formas infinitas e somos todos filhos do mesmo Deus. Isso eu achei super bacana. Sérgio, outro dia eu estava lendo um livro que chama Jesus Cristo Extraterrestre. Você chegou a ver esse livro? Não. Eu gostei muito da história, achei muito interessante, achei bem possível como que a volta de Jesus, tal, achei bem possível. Mas existem teorias que falam que Jesus é um ET. O que você acha? Eu sou criado na igreja católica, né? Católico apostólico romano, estou até falando com o reverendo Lucas, aprendendo algumas coisas ali fora do... Né? E sem dúvida nenhuma que quando você conversa e fala, e você acaba entrando nessa história porque é sem dúvida nenhuma muito curiosa, né? E eu sempre procurei ver esses lados por televisão, você senta e começa... Eu sou muito de televisão, ver as histórias. E essa questão de Jesus, eu só procuro ver realmente o que eu aprendi, né, na Bíblia e tal. E algumas situações que é fora da curva, eu não me interesso muito para ler e acabo ficando com a minha ideologia. Não conheço esse livro, não lembro, não conheço mesmo. Mas é muito interessante, né? Interessante. Muito interessante. Porque na minha cabeça, por exemplo, eu acho que ele só pode ser, porque na própria Bíblia diz os anjos que vêm da luz, de onde eles vêm? Mas o que na verdade é extraterrestre quando a gente fala, né? São seres que estão em outra esfera planetária, em outra dimensão. Quando a gente fala questões de dimensão também... Exato, mas nem necessariamente em outra dimensão, tá? Pode ser até nessa nossa terceira dimensão. Por que nós estamos na terceira dimensão? Porque tudo que nós observamos aqui agora, eles que estão filmando, o pessoal da produção, é tudo com base na profundidade, altura e largura. 3 dimensões. E hoje a física quântica, veja, isso é laboratório, Lu, Sérgio, as meninas, fala de 10,999999999 incontáveis dimensões, ou seja, 11 dimensões paralelas infinitas entre si. E cada dimensão funciona com as leis da física dessa própria dimensão. Apropriada. Mas haveriam também... Gente, se a gente considerar que, segundo a NASA, se um ser humano fosse ousar catalogar só as estrelas existentes na nossa Via Láctea, ele levaria as estrelas ativas ainda, tá? Porque muitas das que a gente observa já nem existem mais. Para cada estrela, um sol. Um homem levaria 4.000 anos para catalogar suas estrelas ainda vivas somente na nossa Via Láctea. Imagina que para cada estrela é um sol, para cada sol um sistema solar. E tudo mutável, né? E tudo em branco movimento. Mutável. A cada respiração, um Big Bang acontecendo agora. Quer dizer, julgar que nós estamos sozinhos é uma pachorra. É uma balela. Agora, pegando esse gancho, um detalhe importante. Primeiro, faltou só a gente falar do 5º grau. O que seria o 5º grau? A abdução. Que depois a gente pode aprofundar isso, o que é abdução. Mas um detalhe importante, Sérgio. O que seria um ser extraplanetário, então? Um ser vivente, independente da forma que tenha, pode ser até uma microbiologia, que é o que os cientistas estão procurando pesquisar e encontrar, inclusive em Marte até hoje. Até seres humanoides. Mas não obrigatoriamente pensante. Não obrigatoriamente seres cientes. E não obrigatoriamente nessa própria dimensão. Agora, a gente pode falar da terceira, mas pode ter também essa exato, em todas as outras dimensões, nas 11. Lembrando que elas são infinitas entre si. Pois bem, partindo desse princípio, você, meu filho, é um ser extraterrestre. Porque toda a sua composição anatômica, o que você é de fato, puro átomo... Já está provado que o DNA é quase 100% da estrela. O nosso DNA ele é estrelar. Nós temos exatamente o mesmo átomo que as estrelas. Exatamente o mesmo. E se nós pegarmos, por exemplo, poeira cósmica. Se nós pegarmos os índios Navarro, lá do Novo México, do Arizona, eles falam "sou de Lierre", ou seja, eles vieram das estrelas. E curiosamente nós temos o mesmo DNA de uma estrela. Então, a vida, quando ela é concebida no planeta Terra, foi por um processo migratório. Veio de um lugar e apareceu em outro. Até mesmo porque as radiações das estrelas são as únicas coisas que podem atravessar a nossa camada de ozônio. O somos. Reverendo, uma vez eu fui fazer um evento, sabe, Sérgio, lá na Paraíba, e eram umas 11 horas, 11h30 da noite, mais ou menos. Eu olhei, eu vi 3 luzes muito fortes, muito. Não era helicóptero, que não fica parado, não era avião, porque não era mais horário. Piscava. Eles se comunicavam, porque tinham 3, né?
sabe? Tipo, um aqui e outro aqui. E eles se comunicavam, e eu via, mas eu via muito fraco aquela iluminação. Eu acho que não era uma coisa nossa, eu acho. Eu acho que eu vi alguma coisa diferente. Meus amores, se a gente Você soubesse... poderia ter visto? Mas com certeza. Na verdade, se nós catalogássemos e estudássemos efetivamente tudo o que as nossas forças aéreas brasileiras sabem. Muito, né? E eu sou especializado em psicanálise clínica e atendo muito aeroviário, mas muito. Que é um pessoal também, eles literalmente vivem nas alturas, né? Então eles perdem a noção de espaço-tempo. Existe um código de honra, tanto na aviação militar quanto na aviação civil, em que realmente eles não podem... Sigilo? O sigilo absoluto, é um código de honra. Mas se nós fôssemos levar em conta todas as narrativas, e gostaria depois de falar só um tiquinho de Varginha, para vocês terem uma ideia, uma guerra santa estaria instaurada. Verdade. Chico Xavier, em 1969, falou que esse era o nosso ano D. E por isso que está tanta coisa acontecendo. Né? O que, se vocês falarem que é um padre que está falando, eu nego até a morte. Hein? É 2019. Aqui também a gente tem sigilo. Eu sei se esse documentário é a data limite, 2019. É a data limite. É então sério? nós estamos É no data ano de limite. Marte. Mas o que é essa data limite? Nós estamos... Não é. É maravilhoso. Não, é bom. Nós estamos Muito no bom ano de documentário, Marte. tem no YouTube. No ano de Marte foi onde aconteceu as 2 guerras mundiais. Tanto a primeira quanto a segunda ocorreram em anos de Marte. Por isso que é tudo muito tenso e tudo muito intenso. Haja visto o que nós estamos vendo no Brasil em relação ao nosso presidente Bolsonaro, que merece muito as nossas orações. Exatamente por tudo que ele está vivendo. Pelo por tudo que tá acontecendo. momento Tranquilo. suave. É o ano do ferro e do fogo. E segundo Chico Xavier, esse período iria até dia 27 de julho. E ele já dizia, em 1969, por isso que assim, se depois de julho nós não entrarmos em nenhum colapso internacional de guerra... Guerra nuclear, na verdade, né? Quando Não eles só falaram- guerra Mas nuclear. assim, não precisa guerra... muito também, não, né? Não. Guerra Vez só, civil, tem, Gente, a gente tem armamento para terminar o planeta 4 vezes, e o 11 ditador vezes. da Coreia do Norte já estão com os documentos feitos, só não assinaram de uma Porque declaração quando eles falaram em conjunta de guerra. 2019, foi depois da Hiroshima e Nagasaki, que eles falaram que, como é bomba atômica, é uma coisa que altera não só aqui o nosso planeta, mas só o nosso Exato. próprio cosmos, entendeu? E Então, por depois isso, dessa vez, exatamente. eles fizeram mais ou menos um tratado até 2019, que seria a data limite. A pra não data ter limite uma para ver o guerra, quê? né? Uma evolução planetária. Então, onde o planeta, o nosso planeta, veja, nós estamos então na 3ª dimensão, não é isso? Então imagina que nós só estamos com 2 abaixo das piores. Senhores, se nós Tá ficando estamos cada aqui é vez porque melhor. nós, vamos dizer que a gente tem uma certa dívida no cartório, porque ainda teriam mais 9 dimensões acima da nossa, quer dizer... Então, para que houvesse um upgrade da sociedade terrena, por assim dizer, que deixaria de ser, segundo os espíritas, um planeta de expiação e provas, para ser um planeta de regeneração, então o preço que se paga é esse. Tem que ter paz até aí, até julho. Então, teoricamente, Teve a gente paz. não é nem, a gente ainda não é nem para regeneração. Não, aqui Ainda é um estamos pra planeta testes de e provas. expiação. Exatamente. Provas e expiações, Estamos você vai aqui provar porque de alguma e forma expiar. nós temos karmas para pagar. Isso vai Exatamente, justificar o fato da gente... E aí teriam seres de dimensões Evoluídos, superiores muito mais e de evoluídos. planetas superiores que fariam essa tutela, né? E desde sempre. Se nós considerarmos os anjos, como você mesmo E citou. Jesus seria também uma dessas pessoas que assessora esse Seres ambiente, evoluídos. esse ser, Exatamente. Poderiam interferir um seres pouco que mais, né? auxiliam Porque se a gente também. considerar, aí a gente tem que ser honesto, não estamos falando só de Jesus Cristo. Nós temos que considerar que veio antes Os outros dele mundos, né? Buda, Os e outros Buda, e Siddhartha Eu tava Gautama falando Buda. com o Sérgio. E voltamos Krishna. voltamos a que todos temos o mesmo Nós Deus, estamos né? falando há Exatamente. pouco agora que a própria Bíblia já diz, na casa de meu pai existem várias Jesus moradas. Cristo. Há muitas moradas na casa do pai. Estou indo preparar um lugar para vocês. E aí- Agora, existe os extra, né, que vive fora do eixo. Isso, Existe os intras. Os intra que seriam seres internos. E, Quem pegou, 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 não pega mais. Quem pegou.